E aí, queridas, eu sou Suzy Sarglack e hoje eu vim aqui dar um alerta pra vocês, né? Mais um golpe de internet que o pessoal anda fazendo. Primeiramente, eu queria que vocês reparassem nessas fotos, né? A diferença do meu rosto aqui foi eu mesmo que tirei. Por incrível que pareça, você olhando assim, você fala, nossa, teve uma cirurgia aí, teve uma harmonização facial, né? Mas na verdade, essas duas fotos são do mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo lugar, com a mesma pessoa. A única diferença é que uma eu tirei com o meu celular e a outra eu tirei com a minha câmera com uma lente profissional, né? Para vocês verem como o rosto fica distorcido, né? O que acontece? Por que o rosto fica distorcido na câmera do celular? Na verdade, toda câmera ela tem uma distância focal. Isso eu aprendi quando eu fui estudar sobre câmera, porque é assim, a gente não apenas vem aqui e produz conteúdo de qualquer jeito, a gente dá uma estudada para fazer um conteúdo legal para vocês. Então eu descobri que as câmeras elas distorcem o nosso rosto de acordo com a distância focal delas, né? Então, como vocês podem ver nas imagens, dependendo da distância focal de uma câmera, ela vai distorcer seu rosto para deixar ele mais redondo, mais oval ou mais normal, né? Ou até mais engordar um pouco. Isso acontece por causa da distância focal. E o que acontece? Depois que inventaram esse negócio de harmonização facial, muitas clínicas eu tô vendo no Instagram, né? Vira e mexe aparece para mim. E muitas clínicas estão aproveitando das diferenças de distâncias focais de câmeras de celular e profissionais, etc., para fazer o antes e o depois de pessoas totalmente enganosos, né? Então eu vi muitas fazendo isso, muitas clínicas usando fotos de antes, uma foto com uma câmera de celular e o depois com uma câmera mais profissional, onde realmente nosso rosto vai sair mais bonito, menos deformado, porque a lente da câmera, ela não deforma o nosso rosto tanto quanto uma lente de um celular simples. É bom também entrar nesse fator, porque muitas vezes a gente abre a câmera frontal do nosso celular, normalmente a frontal ela é inferior ainda, mais inferior ainda do que a de trás, né, a traseira, e a gente se sente muito feio. Eu mesmo, né, depois que eu reparei, que eu descobri isso, eu já sabia que as câmeras do celular ela tinham uma distorção, mas eu não sabia esse negócio da distância focal. E depois, ao comparar as minhas fotos de câmeras com as minhas fotos do celular e me olhar no espelho, eu vejo que realmente a câmera do celular, ela distorce muito o rosto da gente. A gente fica narigudo, testudo, com a cabeça oval, fica tudo estranho. Isso também é um ponto pra gente saber, ter ciência disso e não se achar horrível toda vez que tira uma foto, uma selfie no celular, né? Isso também diminui com a distância em que você tira a foto. Então, como que a gente vai confiar em fazer um procedimento com uma clínica que está mentindo sobre os resultados da harmonização facial que ela faz? Se você vê fotos desse tipo de antes e depois, você não deve confiar nesse tipo de clínica, porque é uma clínica que está mentindo para você. Ela está usando de um recurso de distanciamento focal para dizer que o resultado foi muito mais satisfatório do que realmente foi. Então, assim, pode ser até que o resultado do trabalho deles seja um trabalho bom, mas como você vai saber se a clínica usa desse recurso para enganar você nas fotos? Então, eu achei melhor fazer esse vídeo para fazer esse alerta sobre essas clínicas que estão enganando. Mas aí vem a pergunta, como que eu vou identificar se a foto está com distanciamento focais diferente? Tá, pra gente que tem experiência, a gente percebe isso, porque a cara fica muito mais oval e tal. Mas se você não tiver essa experiência, você pode reparar que em cada uma dessas fotos com distâncias focais diferentes, você repara, a primeira coisa é no pescoço. Normalmente o pescoço, ele fica mais fino com as câmeras de celular do que umas câmeras profissionais, né? Então, se você reparar o antes e o depois, o pescoço em uma tá mais grosso e no outro o pescoço tá mais fino, você já sabe que a distância focal são diferentes em cada foto, né? Foram lentes diferentes, etc. Outra coisa que eu reparei muito é o cabelo, principalmente muda. O cabelo muda muito.
E o formato da cabeça, ela fica mais oval, né? As coisas ficam mais largas. É tipo aquele olho de peixe, né? Você vê as coisas muito mais como se estivesse bem perto mesmo, né? É por isso que fala distância focal. A orelha também, ela meio que dá uma sumida, dá uma escondida, mas as principais características que você pode identificar é se a cabeça ficou mais oval, né? Se o pescoço diminuiu, aumentou a grossura, e o cabelo também, se ele mudou muito, ele virou um cabelo assim, diminuiu o cabelo, ficou menor, tá? Então você repara que isso daí foram fotos com distância focais diferentes. E então a clínica ela não é confiável porque ela tá mentindo para você, ela tá mostrando fotos que não condizem com a verdade. Lembrando que eu peguei todas essas fotos de artigos na internet falando sobre distanciamento focal mesmo, tá? E aqui, essa imagem aqui específica, ela fala exatamente como que funciona a distância focal das lentes, né? E por que que dá essa distorção. Eu não posso dar uma explicação muito boa disso, eu até peço desculpa para as pessoas que são mais experientes na área, porque não é minha área. Eu aprendi o básico para eu poder produzir meus conteúdos com a minha câmera, né? Mas essa imagem ela explica muito como que funciona, né? Porque a câmera, ela pega um certo tanto da imagem, uma certa distância. E aí por isso que vai distorcendo, as coisas que vão ficando mais no centro vão ficando mais largas e as do fundo menor. E quando você usa uma câmera mais profissional, o fundo fica tudo mais do mesmo tamanho, né? Não tem essa distorção quanto mais longe, mais fino fica, quanto mais perto, maior. Então por isso que o pescoço fica menor, o cabelo, porque tudo que está mais próximo da câmera, ela vai deixar maior. E o que tá mais longe vai ficando menor. Então, por isso que essas pessoas ficam tão estranhas, a gente fica tão estranho nas câmeras frontais do celular. Eu peguei essa foto aqui do Arcrebiano, que ele tem a harmonização facial do antes e do depois dele. Aqui vocês podem ver que essas fotos não tá mentindo, ó. O cabelo não muda, tá vendo? A orelha continua do mesmo tamanho, entendeu? O pescoço continua da mesma grossura. A cabeça não tá oval, entendeu? Muda assim o formato aqui do queixo. Muda muita coisa no rosto, mas esse daqui é uma imagem que ela tá sendo verdadeira com a gente, ela tá mostrando realmente as mudanças que houve no rosto dele e não se aproveitando da distância focal de câmeras diferentes para iludir a gente e enganar a gente. Bom, gente, eu vou parando por aqui porque o vídeo vai ficar muito extenso, só queria dar esse alerta mesmo. Cuidado com essas clínicas que prometem mudanças absurdas com imagens de antes e depois fraudulentas, falsas, que estão aí para enganar vocês. E quando vocês verem essa imagem, comenta, fala assim, isso daí são fotos com distâncias focais diferentes e isso é enganar as pessoas. Reparem no pescoço, reparem no formato da cabeça, nas orelhas, no cabelo, que você vai perceber se a foto ela é real ou não. Então, cuidado, não caiam nesse tipo de golpe. Se inscrevam aí no canal para vocês verem mais dicas aqui, que eu vivo dando dicas aqui sobre golpes de internet, de tudo, entre outros assuntos. E vejo vocês na próxima. Beijinho, tchau, tchau.